Conta-se uma história de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, conquistador, ele já com 32 anos, ele já havia conquistado praticamente todo o mundo antigo conhecido. Era um grande guerreiro, um general valente, conhecido por ser destemido e também conhecido porque era um homem que não admitia a deserção dos seus soldados. Era um homem que se envolvia na batalha. Alexandre, ele diretamente estava envolvido em cada uma de suas batalhas. Então ele era normalmente o primeiro homem do seu próprio exército. E Alexandre, vivendo assim, os seus soldados tinham por ele um grande respeito. Diz que certa vez, um de seus capitães desertou durante a batalha. E essa deserção, esse desertor foi capturado, levado à frente de Alexandre. E quando foi apresentado para Alexandre, olha, este homem, no meio da batalha, ele fugiu. E o homem estava trêmulo, com medo. Afinal de contas, ele estava diante de Alexandre. E isso poderia lhe custar a própria vida. Alexandre vem caminhando, chega até onde está esse homem, olha nos olhos dele e fala: qual o seu nome, soldado? E aquele homem, trêmulo, com medo, abaixa a cabeça e diz: meu nome é Alexandre, Senhor. E Alexandre, o general, então ergue a voz, segura ele pelo coralinho e fala: qual é o seu nome, soldado? É Alexandre, Senhor. O general então o joga por terra, sobe sobre ele e coloca o dedo sobre a sua cara e fala: me diga qual é o seu nome. E aquele homem agora desesperado, mais uma vez diz: é Alexandre, Senhor. Então o general Alexandre, o conquistador, olha para ele mais uma vez e fala: ou você muda o seu nome, ou você muda a sua atitude. Nós somos chamados de cristãos. E isto porque nós somos identificados com Cristo. Quando pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos, eram porque eles viam nesses discípulos a imitação do seu Senhor. Ser cristão é ser chamado de um pequeno Cristo, um modelo de Cristo. Quando você se apresenta e diz: eu sou cristão, você está dizendo: eu imito as ações e as características de Cristo. Olhe para a minha vida e em mim você enxergará Cristo. Sabe qual é o grande problema dos nossos dias na igreja cristã? É que nós temos muitos cristãos que não imitam mais a Cristo. Nós temos muitos cristãos que já não são reflexo de Cristo. São reflexos deles mesmos. Nós precisamos ou mudar o nosso nome, ou mudar a nossa atitude. O texto que nós lemos é um fragmento da carta de Paulo aos Colossenses, aonde Paulo começa, no capítulo de número 3, ele diz que nós estamos agora unidos com Cristo. E Paulo vai dizer que agora, unido a Cristo, eu preciso buscar as coisas que são do alto. Eu preciso agora, como eu estou unido a Cristo, eu preciso buscar as coisas que são celestiais. Afinal de contas, eu estou unido a Cristo. E unido a Cristo quer dizer, eu morri para o mundo e eu ressuscitei para uma nova vida. Como o apóstolo Paulo diz, quando escreve aos Coríntios: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Paulo, quando está escrevendo a carta aos Colossenses, do verso 1 ao verso de número 4, ele vai dizer isso: você agora está unido a Cristo, e unido a Cristo então, busque as coisas celestiais. A partir do verso 5 até o versículo de número 11, ele então vai dizer: bom, tendo-se em vista que você está unido a Cristo, e tendo-se em vista que você então tem que buscar as coisas celestiais, então você precisa mudar os seus hábitos. Você tem que mudar o seu jeito de ser. E aí Paulo vai apresentar uma série de situações, e ele vai dizer que agora já não há divisão entre nós. Já não há grego, já não há judeu, já não há bárbaro, já não há gentio, já não há escravo, já não há livre. E agora Cristo é tudo em todos. E ele então continua seguindo e vai dizer que agora eu preciso me desfazer dessa velha natureza. Eu tenho que tirar a roupa da velha natureza e revestir-me desta nova natureza em Cristo Jesus. O texto que nós lemos, a partir do verso de número 12, Paulo vai continuar dizendo que eu preciso agora me revestir de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está nos incentivando a termos uma vida em comunidade, a termos uma vida em comunhão, a vivermos mutuamente. Domingo passado eu falei dessa necessidade da mutualidade entre nós. E hoje eu quero falar a respeito da comunhão que nós precisamos ter em comunidade. Se nós pegarmos aqui, a partir do verso de número 12, e formos lendo, nós vamos ver que há uma série de virtudes, de graças listadas, que estão ligadas às nossas relações pessoais. Não se menciona aqui virtudes individuais, como eficiência, inteligência, diligência, criatividade. São qualidades inerentes a nós mesmos. Mas o que Paulo retrata é agora estas virtudes para as nossas relações pessoais. E aí ele vai dizer: suportai-vos uns aos outros. Se você tem motivo de queixa contra outro, perdoai-vos mutuamente. As grandes virtudes cristãs, elas são o que dominam as relações humanas. Elas é que dão a tônica do cristianismo. São estas relações mútuas que vai fazer com que nós possamos viver em comunhão. O problema da convivência humana é que cada vez mais nós temos menos paciência. Cada vez mais nós queremos viver isolados, sozinhos. É interessante porque quem tem Facebook, entra no Facebook, clica lá na aba de amigos, né? E você vai ter lá 1.000 amigos, 2.000 amigos, 3.000 amigos, não sei quantos seguidores. Mas você cruza com todos esses amigos no shopping e você não tem noção de quem eles são. Você adicionou porque era amigo de um amigo seu, ele te adicionou porque em determinado evento vocês se viram, mas vocês não têm relacionamento. Aí quando chega de manhã e você abre o seu Facebook, aí aparece lá os aniversariantes do dia, e você vai lá e todo feliz, parabéns, 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 e você não sabe quem é. Você só está dando parabéns, felicidades, que Deus te abençoe. Ou seja, as redes sociais, elas nos dissocializaram. O WhatsApp fez com que nós não nos comuniquemos mais.
Porque agora você já não tem mais a paciência de pegar o seu telefone e ligar. Você manda uma mensagem. E fica esperando para ver se os 2 pontinhos ficam azuis. A pessoa recebeu a mensagem. Percebem como que estas coisas nos distanciam? A comodidade moderna dos nossos dias de virmos para a igreja e participarmos do culto fez com que nós deixássemos de viver a vida comunitária que tinha na igreja primitiva, aonde de casa em casa partiam o pão. Agora nós vínhamos para o culto e voltamos correndo para casa. Às vezes quando tem um cafezinho, quando tem jantinha, a gente até fica, mas é rapidinho. E nós já não convivemos, nós já não temos mais a comunhão, nós já não temos este sentido de vida comunitária que precisamos ter. O cristianismo é comunidade. Ser cristão é viver em comunidade. Ser cristão é, antes de tudo, entender que nós somos intimamente ligados, nós somos irmãos, irmãos em Cristo. Os laços que me unem a você são mais fortes do que os laços que me unem ao filho do meu pai com a minha mãe. Porque os laços que me unem ao filho do meu pai com a minha mãe são laços de irmandade, pertencemos à mesma família. Mas os laços que unem eu e você é o sangue de Jesus Cristo, é o vínculo do amor. Este laço é muito mais forte, porque este laço é eterno. Há irmãos de sangue que não viverão a eternidade juntos. Porque há irmãos de sangue onde um entregou a vida para Jesus e o outro caminha abraçado com o capeta. E vai para o inferno, porque não entrega, porque não se rende diante de Cristo. Ou seja, é uma convivência efêmera, vai até a morte. Mas aquele que está unido em Cristo, e esta união que faz com que eu e você sejamos irmãos e que possamos dizer que viveremos eternamente juntos, isso não é efêmero. É por isso que falar de comunhão, de falar de unidade, é absolutamente imperioso nos nossos dias. Eu gosto de uma frase de William Barclay, que ele fala que o cristianismo tem na sua parte divina o dom maravilhoso da paz com Deus, e na sua parte humana a solução triunfal do problema da convivência. Eu acho fantástico este comentário de Barclay. Porque agora, através de Cristo, foi resolvido, houve a solução para os nossos problemas de convivência. De vez em quando eu vou pisar no seu calo, e você vai ficar bravo comigo. Mas em Jesus Cristo você vai me perdoar. De vez em quando você vai pisar no meu calo, e eu vou ficar bravo contigo. Mas por causa do sangue de Jesus, nós continuaremos convivendo e vamos continuar nos amando. É o cristianismo que promoveu isso. Foi Cristo que promoveu essa nossa união. Os difíceis problemas de convivência são resolvidos na nossa comunhão uns com os outros, na nossa vivência em comunidade cristã. E é por isso que nós precisamos nos esforçar para participarmos efetivamente de tudo aquilo que envolve igreja. De estarmos unidos, de estarmos cultuando juntos. Escola bíblica dominical é importante para o seu crescimento no conhecimento de Cristo. Mas a escola bíblica dominical é importante para estreitarmos essa nossa comunhão. O culto aqui é um momento lindo, maravilhoso, para nós podermos adorar ao Senhor e ouvirmos a explanação da sua palavra.
mas também é um momento ímpar para nós continuarmos estreitando os nossos relacionamentos. E aí vale para os nossos grupos, que acontecem durante a semana. E aí vale para as nossas sociedades internas. E é por isso que a gente se divide mais ou menos em sociedades etárias, para que a mocidade esteja junto, para que os adolescentes estejam juntos, para que as mulheres estejam juntos, para que os homens estejam juntos, para que as crianças estejam juntos. E nós temos de nos esforçar para isso. Nós temos que viver isso. Fomos chamados para vivermos em paz uns com os outros, mas fomos chamados para sermos membros deste corpo, para estarmos integrados a este corpo. Versículo 15 do capítulo 3. Seja a paz de Cristo o árbitro no seu coração. A comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros é a essência da vida cristã. Como é que eu sei que alguém é crente de fato? Como é que eu sei que alguém é um cristão verdadeiro? Primeiro, pela comunhão que ele tem com Deus através de Cristo Jesus. Segundo, pela comunhão que ele tem um com o outro. Pelos relacionamentos que são mantidos dentro da comunidade eclesial entre nós. Nós temos que conviver juntos. Nós precisamos tomar café juntos, sem açúcar. Você coloca açúcar no seu, deixa o meu sem. Mas nós precisamos de estreitarmos os nossos laços. Nós não podemos ser célebres desconhecidos uns dos outros. Pertencemos à mesma igreja, pertencemos à mesma comunidade, estamos unidos em Cristo Jesus, e isto nos leva a estreitarmos cada vez mais os nossos laços. Essa comunhão exige vida comunitária. Quando nós estávamos aqui celebrando a ceia, e nós falamos a respeito da ilustração do pão e do vinho e do cálice, é uma aliança. O cálice da nova aliança. Este cálice me mantém aliançado com Deus, mas este mesmo cálice faz entre você e eu uma aliança. É isso que nós somos. Uma comunidade cristã que precisa estreitar os relacionamentos. Antes de Jesus derramar do seu Espírito no dia de Pentecostes, Ele preparou uma comunidade de pessoas comprometidas umas com as outras em amor, e todas elas comprometidas com Ele mesmo, como Salvador. E é uma comunidade de pessoas imperfeitas. Se você fizer um estudo biográfico dos apóstolos, e você vai olhar e falar assim: Jesus foi muito doido quando escolheu esse pessoal. Como é que ele escolhe alguém com o temperamento de Pedro? Alguém que era explosivo por natureza. Mas ao mesmo tempo não tinha firmeza quando estava sozinho. Como é que Jesus junta aquele povo? Para que estes que ele juntou, e diz a Bíblia que ele mesmo os escolheu, conforme ele mesmo quis, para que estes apóstolos dessem continuidade na pregação do Evangelho, na fundação da Igreja de Cristo. Se você analisar os apóstolos, você pega e fala: tem tudo para dar errado. Mas o comprometimento deles com Cristo, o comprometimento deles uns com os outros, a capacitação que foi dada pelo Espírito Santo, fez com que, no primeiro culto público deles, 3.000 pessoas se convertessem. E a história do mundo foi mudada através da obra daqueles homens. O antes e depois de Cristo, o depois de Cristo foi escrito por estes apóstolos. E nós fazemos parte desta história.
comunhão e comunidade são absolutamente importantes. Quando nós agora passamos a viver a essência do cristianismo, você precisa viver a essência do cristianismo. O apóstolo Tiago vai dizer que nós, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas ele vai dizer que nós precisamos ser operosos praticantes e não meros espectadores, e não meros ouvintes da palavra de Deus. Viver em comunhão é ajuntar um quebra-cabeça que parece que não vai dar certo. Colossenses 3,12 diz assim: vocês são um povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. É isso que nós precisamos como igreja. A igreja de Cristo precisa viver em comunhão. Isso é imperativo. É uma ordem, não é dado como sugestão. O problema é que nós só vamos viver em comunhão na comunidade de Cristo quando nós tivermos consciência de quem nós somos. Quem é você no corpo de Cristo? Para Paulo não havia nenhuma dúvida de que o povo de Deus precisa ter consciência de quem ele é. Deus te elegeu, Deus te escolheu. Sabe por que Ele te escolheu? Ele te escolheu para você ser santo. Ele te escolheu para que você resplandecesse a glória do próprio Filho. A eleição é a origem da nossa vida cristã. Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E o apóstolo Paulo completa: e em amor. A essência do cristianismo está ligada a esta palavra, amor. É graça de Deus. Ele nos escolheu pela graça. Não há absolutamente nada em mim ou em você para que Deus pudesse te escolher. E é por isso que Ele nos escolhe antes da fundação do mundo. Ele nos escolhe antes da criação de Adão, antes do pecado de Adão. Por quê? Porque se Deus espera eu chegar à existência, para de acordo com os meus dons, os meus talentos, para de acordo com a minha própria vida, Ele me escolher, Ele me mandaria para o inferno. Porque não tem absolutamente nada em mim. É graça de Deus. É pura graça. Como o apóstolo Pedro escreve: vós, porém, que antes não erais povo, mas agora sois povo, lavados, purificados, é isso que nós somos. Nós não éramos nada, e Deus nos escolheu. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, fomos alcançados pela misericórdia. Nós que não tínhamos herança eterna, recebemos a herança eterna. E é por isso que agora nós precisamos viver numa atitude permanente de gratidão, de adoração, de serviço espontâneo a Deus. O que você tem feito pelo reino de Deus? Você já faz parte dele. Deus te colocou neste reino antes da fundação do mundo, tenha consciência disso. Mas o que você tem feito? Deus nos chamou para sermos santos, não porque havia santidade em nós, mas para que nós pudéssemos viver para a glória dEle, fazendo aquilo que Ele requer de nós. É isso que é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. É isso que nos é dito no Evangelho de João, que Deus busca para Ele os verdadeiros adoradores. E a pergunta é: você tem sido encontrado? Deus está buscando os verdadeiros adoradores. Se você tem consciência de quem você é, você tem sido encontrado.
Você foi lavado, regenerado pelo poder do Espírito Santo. Somos o povo amado de Deus, escolhido por Deus. Os colossenses estavam inseguros. Mas ainda assim, Paulo, quando está escrevendo a eles, ele quer tirar deles o medo. Quer livrá-los das preocupações. E Paulo então os leva a compreender que era Deus quem garantia o relacionamento com Ele mesmo. É Deus quem persevera por nós. É Deus que nos sustenta. Mas eu preciso me lançar, eu preciso me deixar ser cuidado por Deus. Olha o que Jesus diz em João: todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Tenha consciência, Deus te deu como presente para Jesus Cristo. E de modo nenhum Jesus vai te lançar fora. O apóstolo Paulo: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Quem você é? Você pode responder e dizer assim: eu sou filho de Deus, por adoção eterna, por misericórdia e graça, fui escolhido por Ele. Eu sou o reflexo da glória de Cristo. Eu sou aquele que vai glorificar o nome de Deus em toda e qualquer situação. É isso que você é. Este é você. E você tem que ter consciência de quem você é, para que você possa viver em comunhão. A vida de conformidade com o desígnio de Deus. Deus te chamou para ser santo. E santidade é expressa neste relacionamento uns aos outros. E é por isso então que nós temos que ter essa consciência e finalmente vivermos em comunhão. Olha o que Paulo fala no verso 14. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. É o amor que nos une. O amor de Deus nos uniu a Ele mesmo, mediante o sacrifício de Cristo. E o amor que Deus nos doou, que Deus nos concedeu como um dom, é que vai nos manter unidos uns aos outros. E é isso que nós então somos desafiados, a vivermos em amor. Viver em amor é viver sem falsidade, é viver sem hipocrisia. Viver em amor é viver de conformidade com aquilo que é o desígnio de Deus para mim e para você. O povo de Deus tem consciência de quem Ele é. Portanto, ele vive conforme Ele quer. É absolutamente necessário este vínculo, o amor. É por isso que raiz de amargura é algo que impede a sua oração. É por isso que Cristo, quando ensina a orar e a pedir perdão pelos nossos pecados, Ele fala que nós seremos perdoados por Deus, assim como nós perdoamos uns aos outros. Há uma expectativa da parte de Deus, de que nós viveremos em amor, e por causa deste amor, nós nos perdoaremos mutuamente. Não há absolutamente nada que você possa fazer contra mim, que possa ser maior do que qualquer coisa que eu já fiz contra Deus. E ainda assim Deus me perdoa. E se Deus perdoou
todos os meus pecados, por que que eu não vou perdoar as suas ofensas? Por que que você não vai perdoar a ofensa do seu irmão? A igreja de Cristo é chamada para isso, para se perdoar, para se amar. Nós temos afetos de misericórdia. Viver este amor é cumprir aquilo que Deus quer para nós. Viver com misericórdia. Relacionamento afetivo. Cuidando uns dos outros. Às vezes há no nosso meio pessoas machucadas, pessoas feridas. Misericórdia é isso, é contemplar no seu sentimento, no seu coração, a miséria do próximo. É isso que é ter misericórdia. E o texto continua, bondade. É a prontidão para fazer o bem sem olhar a quem. Isso é ser bom. Eu não vou... fulano precisa, não precisa não, eu vou ser bom. Paulo continua, com humildade, uma atitude submissa, prestativa. É assim que nós nos servimos uns aos outros. É mutuamente. Nós somos submissos uns aos outros. O maior entre nós é aquele que nos serve. E ninguém prestou mais serviço do que o próprio Cristo. É com atitude de mansidão. É uma relação sem querer convencer as pessoas, sem querer coergir as pessoas a mudar de nada. Às vezes nós queremos escolher os nossos amigos, mas eles têm que mudar isso ou aquilo. Não, não. Mansidão não exige coerção. Com longanimidade. É uma boa vontade, agir com tolerância diante da fraqueza humana. É uma paciência que estica, 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 e quando você acha que não dá para esticar mais, ela continua esticando. Isso é ser longânimo, é ser tolerante. É por isso que Cristo vai ensinar que nós precisamos perdoar 70 vezes 7, é ao infinito. É com perdão. Assim como Deus nos perdoou, nós perdoamos também. Se Cristo se sacrificou, nós vamos nos sacrificar também. Perdão foi a única petição na oração que Cristo ensinou que mereceu um comentário da parte dele. É uma exigência. Isso é viver em comunhão. E aí Paulo continua. Com amor. É a prática, não é o sentimento. Amor não é aquela coisa que a gente sente aqui. Amor é a minha ação, é aquilo que eu faço. Amor é colocado na prática, é vivido, não é sentido. E aí, finalmente, Paulo, então, vai dizer, seja a paz de Cristo. É o resultado da prática do amor. Perdão, bondade, a comunidade cristã. É isso que vai tornar a nossa vida reconciliada constantemente uns com os outros. É a paz que nós alcançamos nesta vida em comunidade. Esta paz é que é o árbitro, é que é o juiz nas nossas decisões. As nossas decisões são ações feitas em justiça e em amor. E é isso que vai trazer paz. Paz no meu relacionamento com Deus. Paz no meu relacionamento uns com os outros. Paz que vai exceder a compreensão humana. É a paz que nós vimos quando os nossos irmãos em Cristo, que estavam sendo sacrificados pelo Estado Islâmico e filmados. E muitas vezes a gente se deparava com cenas e olhava e falava, como que eles estão com esta paz? É essa paz. A paz que excede todo o entendimento. O amor de Deus, derramado em nossos corações, através do Espírito Santo, é isso que une as nossas virtudes, é isso que faz com que a nossa
comunhão com Cristo seja expressa na nossa comunhão uns com os outros. Tenha consciência de quem você é. Saiba quem você é. E viva de conformidade com o desígnio de Deus para a sua vida. Ou seja, viva em amor. É o elo, é o que nos une. É o que nos torna perfeitos em Cristo Jesus. E se nós agirmos assim, nós vamos adorarmos como corpo. E aí, a nossa adoração como corpo de Cristo, através dessa nossa comunhão, ela vai subir como aroma suave a Deus. E aí, verdadeiramente, nós vamos ser igreja. Uma igreja que vive em comunhão. Uma igreja que vive em amor. Uma igreja que vive Cristo. Colossenses capítulo 3, do 16 ao 17, diz assim ainda: que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele, agradeçam a Deus Pai. A igreja que vive em comunhão, ela adora como o corpo de Cristo. É a edificação mútua pela palavra. É a nossa mutualidade. É o nosso uns aos outros. Habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Cada um de nós, cada membro da comunidade, é encorajado a entesourar a palavra no coração. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, porque ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está junto. Ele não está buscando comunhão com o mundo, ele não ama o mundo, ele não ama as coisas que é no mundo. Ele antes está buscando o conselho junto da igreja. Aquele que tem, é Cristo falando, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse o que me ama. Essa é a edificação mútua que nós somos chamados a viver através da palavra. E aí, Tiago vai nos dizer: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. A edificação mútua pela palavra faz com que nós tenhamos que colocar em prática a palavra. Todos os membros da comunidade podem ministrar e ser ministrados, e instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Isso deve acontecer nos nossos relacionamentos. Sabe o que isso significa? Que na nossa comunhão, nós precisamos estabelecer uma liberdade tal de podermos instruir uns aos outros, de podermos aconselhar uns aos outros, de podermos edificar uns aos outros. E aí, quando nós nos reunimos como igreja, lembra o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios? Que fazei, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele língua, outro interpretação. Seja tudo para a edificação,
quando nós nos reunimos como igreja, nós nos edificamos mutuamente. Eu ajudo na construção da sua vida cristã e você me ajuda na construção da minha. Quando você percebe que eu estou indo por um caminho tortuoso, você me alerta. E quando eu percebo que o caminho que você está seguindo é caminho de morte, eu te alerto. Isto é a comunhão. Isso é viver em comunidade. E desta forma, nós passamos juntos para a celebração festiva, para o culto, que não é o nosso ajuntamento aqui, mas é a nossa vida com Deus. Esta celebração festiva em comunidade. E aí quando reúne o pequeno grupo nas nossas casas, nós temos gratidão no nosso coração. E aí quando um irmão chega para fazer uma visita, nós celebramos juntos, nós cultuamos juntos. O louvor vai transbordar na vida da comunidade. Nós vamos estreitar os nossos laços. Nós vamos saber dos problemas uns dos outros, dos nossos dilemas, as nossas lutas. Nós vamos tentar resgatar aquilo que era a igreja primitiva. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Isso é viver em comunhão, isso é viver em comunidade, isso é fazer parte do corpo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você foi fazer a visita para um irmão da igreja? Não é para o seu amigo da igreja, é diferente. Não é para aquela pessoa que você nem tem assim tanto relacionamento. E a culpa é sua. Você não ter relacionamento com o próximo, a culpa é sua, nunca é do outro. A culpa sempre é nossa, é pessoal. Nós temos que estreitar isso, vivermos isso, estarmos mais juntos uns dos outros. Temos mais comunhão. Pastor, a vida é corrida, é corrida. Pastor, eu trabalho lá no plano, eu pego o trânsito, é uma coisa muito complicada. Complicado era Deus esvaziar-se de sua glória. Complicado era Deus se fazer servo. Complicado era Deus morrer na cruz. Isso era complicado. O resto nós aqui complicamos. Precisamos buscar um jeito de vivermos em comunhão. Para isso, temos que ter consciência de quem nós somos. Você já sabe quem você é? Temos que viver em amor. Você tem vivido em amor? Você tem amado ao próximo como a você mesmo? Você tem que adorar como o corpo de Cristo. Você está ligado ao corpo de Cristo? Jamais nós podemos deixar de viver como comunidade, de viver como igreja, de viver como corpo. Assim, da mesma forma como Deus foi revelado nas Escrituras. E Deus é uma comunidade em si mesmo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é uma comunidade. Nós não entendemos. Nós conseguimos explicar parcamente a Trindade. Mas Deus é uma comunidade. A majestade da divindade, apesar de ser um único Deus, ela é plural. Não me peça para te explicar isso, porque isso vai além da minha capacidade humana. Deus, o Filho, revela o Pai. Mas Ele não apenas revela o Pai, Ele também nos dá o direito de sermos filhos de Deus através dEle. Deus, o Espírito Santo, Ele nos leva
a esta comunhão com essa divindade, ele nos foi dado no lugar de Cristo, o nosso Paráclitos, aquele semelhante ao próprio Cristo. E nós fomos integrados a esta comunidade chamada de Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. E nós estamos integrados a Ele. Somos convocados para vivermos essa grande comunhão. Somos chamados para podermos estreitar os nossos relacionamentos. Somos chamados a vivermos como comunidade, a vivermos como igreja, a amarmos uns aos outros, a estreitarmos os nossos relacionamentos, a vivermos em comunhão, sabendo quem nós somos, vivendo em amor e adorando como o corpo de Cristo. E aí, as grandes virtudes cristãs básicas são as que dominam as relações humanas. E elas dão a tônica. O cristianismo é comunidade. E é por isso, ele tem a sua parte divina, o dom maravilhoso da paz com Deus. Mas na parte humana, a solução triunfal do problema da convivência. William Barclay. E nós somos chamados a vivermos uns com os outros. E nós somos chamados a nos perdoarmos mutuamente. E nós somos chamados a integrarmos a igreja de Deus. Você é igreja? Você é corpo? Você está inserido nisso? Então fica de pé e vamos orar. E vamos falar com Deus. E vamos pedir para que Ele nos abençoe. Eu não vou chamar você hoje aqui à frente. Até poderia. Mas eu queria que você pudesse agora, aí, no seu banco, fazer essa autoanálise e falar: Senhor, eu quero viver mais em comunhão. Como, meu Deus, eu posso estreitar os meus relacionamentos? Senhor, o que na minha agenda está me impedindo de viver em comunidade? O que na minha agenda está me impedindo de ter uma vida mais próxima do Senhor? Senhor, eu quero estar integrado no corpo. Eu quero viver a inteireza daquilo que o Senhor tem para mim. Faça essas perguntas para Deus, se coloque diante de Deus. E aquilo que Deus falar no seu coração, diga amém. E siga, e mude, e faça, para a glória dEle.